vai falar sobre tolerância imunológica. Então, hoje nós teremos uma visão geral sobre o que é tolerância imunológica, a tolerância imunológica mediada pelos linfócitos T, pelos linfócitos B e por antígenos estranhos. Mas então, o que é tolerância? A tolerância ela é definida como a não reatividade a um antígeno próprio. Então, quando alguns linfócitos específicos encontram determinados antígenos, esses linfócitos podem ser ativados, que vão iniciar uma resposta imunológica, ou essas células ainda podem ser inativadas ou podem ser eliminadas. Ou, por último, elas podem alterar a sua especificidade, levando assim à tolerância. Os antígenos que induzem a tolerância são chamados de tolerógenos ou tolerogênicos. A gente vai ver que a tolerância ela é determinada por três fatores. O primeiro fator ele é determinado pela propriedade do antígeno. O segundo fator é pelo estado de maturação dos linfócitos antígenos específicos. E o último fator, o terceiro, pelos tipos de estímulos recebidos quando esses linfócitos encontram os antígenos próprios. Então, todos os indivíduos normais, como eu e você, somos tolerantes aos nossos próprios antígenos, porque quando os linfócitos tentam interagir, o corpo vai responder de três maneiras. A primeira maneira é a anergia, ele vai ser inativo. A segunda maneira, segunda resposta, vai ser a deleção, eles vão ser eliminados. E a última resposta vai ser a especificidade alterada, ele vai mudar de receptor. Então, a tolerância imunológica ela pode acontecer nos órgãos linfóides primários, que ainda as células não estão maduras, vai ser chamado de tolerância central, ou nos órgãos periféricos, que vai ser chamado de tolerância periférica. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente. Vamos falar sobre a tolerância dos linfócitos T. Como a gente já tinha visto, a tolerância ela é a não reatividade ao antígeno próprio, depois que ele já foi apresentado. Dessa forma, haverá necessidade da tolerância dos linfócitos TCD4 auxiliares, já que ela é uma resposta imunológica contra os antígenos proteicos e serão indutores tanto na resposta imunológica celular quanto na humoral à proteína. Vamos falar sobre a tolerância central dos linfócitos T, que vai acontecer a seleção negativa. O que é essa seleção negativa? É a eliminação desses antígenos que reconhecem o seu próprio. Isso vai depender de dois fatores. O primeiro é a concentração desse antígeno no timo, e o segundo fator é a afinidade dos receptores no timócito. Quando a célula própria ela encontra o timócito imaturo e elas se reconhecem, vai acontecer a morte celular dessas células por apoptose. Alguns linfócitos T CD4 autorreativos que encontram o antígeno próprio no timo não vão ser eliminados. Nesse caso, eles podem se diferenciar em linfócitos T reguladores. O linfócito T CD4 vai reconhecer o antígeno próprio no timo e aí eles vão se diferenciar em linfócitos T reguladores. Eles vão sair do timo, vão inibir a resposta imunológica contra os tecidos próprios na periferia. Agora falando sobre tolerância periférica dos linfócitos T. As células maduras que reconhecem os antígenos próprios lá na periferia se tornam capazes de responder a esses antígenos. E esses antígenos eram que estavam em baixa concentração lá no timo, e eles passam pela seleção negativa e não vão conseguir assim ser selecionados. Existem três mecanismos para que esses antígenos não induzam uma resposta imune. O primeiro é a anergia, que é a inativação funcional. A segunda é a supressão imune por células T reguladoras. E a última é a deleção, a morte celular por ativação. O primeiro mecanismo é a anergia. O que é a anergia? Ela ocorre quando as células TCD4 são expostas a um antígeno na ausência de coestimulação ou imunidade natural, podendo torná-las incapazes de responder a esse antígeno. O segundo mecanismo é a supressão imune. A supressão imune é as células T regulatórias vão manter imunossuprimidas não só as células que reconhecem os antígenos próprios, como também as células do sistema imune para garantir. E o terceiro mecanismo, o último, é a deleção,
que ocorre quando as células reconhecem os antígenos próprios. Agora, a célula passa a expressar receptor Fas-L. O que é esse Fas-L? É um ligante para receptor de morte e também ativam as vias de caspases, ou ainda, para completar esse processo de apoptose, ela pode também expressar proteínas apoptóticas que vão induzir a morte celular. Agora que a gente já entendeu sobre toda a tolerância dos linfócitos T, toda a central, a periférica, a gente vai começar a falar sobre a tolerância dos linfócitos B. A tolerância nos linfócitos B ela é necessária para a não responsividade aos antígenos próprios tipo dependente, os polissacarídeos e os lipídios, diferente lá dos linfócitos T, onde estavam ligados os antígenos proteicos. Dessa forma como nos linfócitos T, nos linfócitos B também poderão estar divididos em tolerância central e tolerância periférica. E agora nós iremos falar sobre a tolerância central dos linfócitos B. Nesse caso, a tolerância ela vai ocorrer na medula óssea. Os linfócitos B imaturos, que reconhecem antígenos próprios com alta afinidade lá na medula óssea, serão eliminados ou mudarão sua especificidade. Vão ter uma edição de receptor. Então, o que é essa edição de receptor? A edição de receptor é quando as células B reconhecem os antígenos próprios em altas concentrações na medula óssea e expressam uma nova cadeia leve de IG adquirido nova especificidade. Assim, as células autorreativas perdem a sua reatividade. Se esse mecanismo falhar, as células B imaturas podem ser deletadas. O reconhecimento mais fraco dos antígenos próprios pode levar ainda à inativação funcional, que é a anergia. Lembra da anergia? Em vez da morte celular. Bom, e a tolerância periférica? Como que ela vai se dar? Fiquem ligadinhos que nos próximos capítulos nós saberemos sobre isso. Ela ocorre lá nos órgãos linfóides, no baço ou nos linfonodos. Os linfócitos B maduros, que reconhecem antígenos próprios lá nos tecidos periféricos, na ausência de células T auxiliares, podem se tornar funcionalmente sem resposta, que é a anergia, ou morrer por apoptose. Primeiro nós vamos falar sobre a anergia. Quando os linfócitos B já maduros e encontram antígenos próprios em altas concentrações nos tecidos linfóides periféricos, essas células entram em anergia, fazendo com que não possam responder outras vezes àquele antígeno próprio. Isso pode ser explicado pelo fato de que os linfócitos B reconhecem o antígeno e não recebem estímulos das células T. Estas células B se tornam anérgicas. Já nos órgãos linfóides periféricos, quando os linfócitos B maduros encontram os antígenos próprios e rolam um amor, uma afinidade, e essas células T não enviam estímulos para as células B, ocorre a anergia. As células B que estão nesse estado de anergia podem deixar os folículos linfóides e morrer por falta de estímulos que suprem a sua sobrevivência. Como a gente já falou sobre a tolerância dos linfócitos T, dos linfócitos B, agora nós vamos para a última parte, que é a tolerância induzida por antígenos estranhos. Agora nós iremos
iremos falar sobre a tolerância induzida por antígenos estranhos. Ela ocorre quando há indução preferencialmente à tolerância ao invés de uma resposta imunológica. Os antígenos proteicos administrados via subcutânea ou intradérmica, junto com algum adjuvante, favorecem a imunidade, e as altas doses de antígenos sem adjuvantes tendem a induzir a tolerância. Quando o antígeno estranho encontra a célula de defesa, ele pode induzir a resposta imunológica ou induzir a tolerância, quando os antígenos são administrados sem adjuvantes. Uma explicação para isso é que o adjuvante ele estimula as respostas naturais e as expressões das células apresentadoras de antígenos, as APCs. Na ausência desses adjuvantes, as células reconhecedoras, as células T, podem tornar-se enérgicas, sem uma resposta, ou até mesmo morrer. Essa tolerância a antígenos estranhos também pode ocorrer devido a uma modificação dos antígenos administrados por vias específicas, como a via oral ou por injeções. Então, galera, nessa aula a gente conseguiu entender sobre a tolerância central e periférica dos linfócitos T e B e a tolerância induzida por antígenos estranhos. Obrigado por ter assistido até aqui e tchau!